Hoje é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira e nós estamos aqui com a Inês Maia, ela é fonoaudióloga, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e especialista em gagueira. Inês Maia, muito boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Bom, quais são as causas da gagueira? Olha, hoje sabemos, com o avanço das neuroimagens, nós temos condições de observar o cérebro funcionando. Então, a gagueira é um distúrbio funcional e que vai alterar a fluência, causando rupturas na fala de quem, ou repetições, enfim, no falante. As causas que estão sendo cada vez mais esclarecidas é que existe no cérebro, nas regiões responsáveis pela programação da fala fluente, estão alteradas. Os cérebros das pessoas que gaguejam têm alterações mínimas em relação aos cérebros das pessoas que não gaguejam. Então, áreas diferentes são alteradas, são estimuladas no momento, requisitadas no momento da fala. Certo, mas então é uma disfunção no cérebro, a pessoa já nasce com essa predisposição à gagueira, ou ela pode desenvolver a gagueira em função de fatores externos, por exemplo? Nós temos fatores externos que também contribuem. O fator que é mais importante é o que já nasce com ele, que responde por quase 70% dos casos, que é a genética. Então, a maioria das pessoas que gaguejam tem alguém na família que gaguejou, ou que gagueja, ou que tem fala muito rápida. Tem uma alteraçãozinha na fluência, que foi ou por um tempo, ou se permaneceu por toda a vida. Então, quase 70% é genético. Além disso, existem alguns fatores externos que estão sendo estudados e apresentados como também propiciadores, né? Como inseticidas, por exemplo. Tem casos registrados de uso excessivo, a criança exposta ao uso excessivo de inseticidas, que podem ter uma lesão nessas determinadas áreas motoras da fala e vai alterar. Infecções de garganta por streptococcus também tem registros desses acontecimentos que tornam a pessoa com alteração na fluência. Entre outros. Bom, doutora Inês, sim. O Rodolfo Marques, nosso ouvinte aqui no Twitter, pergunta a respeito do fator psicológico, se a pessoa pode adquirir, entre aspas, aqui a gagueira com o tempo, após passar por uma situação de estresse, por exemplo. Não, o que entendemos é que a situação de estresse, ele é desencadeador de algo que já tem essa predisposição física, orgânica. Então já tem uma determinada predisposição e esses fatores estressantes podem desenvolver, né? A gagueira tem uma característica são várias características, né? Uma delas é a intermitência. Então, ela tem momentos, a pessoa que gagueja tem momentos de fluência e momentos de alteração dessa fluência. E que é a gagueira, né? Então, a gagueira vai estar mais suscetível, mais ligada aos momentos de maior exigência da fala. Ou seja, a hora que eu tenho uma exigência, uma competitividade comunicativa, ou a hora que eu estou tendo que usar uma linguagem mais rebuscada, mais difícil, mais complexa, como é a fala autoexpressiva, que eu tenho que escolher a palavra, organizar na frase, escolher o ritmo, usar isso em milésimos de segundo. Isso é feito muito rapidamente. Então, pode aparecer alguma alteração. Como a pressão, né, a pressão, seja a pressão interna ou a pressão externa, a pressão emocional, ela é um dos agentes desencadeadores, né, que vão mostrar, dá-se a impressão que a gagueira está só ligada à questão emocional, mas isso não é um privilégio da gagueira, né? Outras tantas alterações fisiológicas, biológicas, né, também estão suscetíveis à alteração com o aumento da pressão ou alteração emocional. Mas os problemas emocionais são estudados, são vistos hoje como sendo
resultado de uma fala vivenciada, gaguejando. Então a pessoa gagueja durante muito tempo, ela vai falar, não consegue falar, porque ela já tem a palavra, ela tem a ideia, ela sabe o que vai falar, só que na hora da movimentação, na hora da programação motora mesmo, da execução dessa linguagem, é que não sai no tempo esperado. Então ela vai vivenciando isso, e isso pode sim trazer um impacto importante na vida da pessoa, tanto na fase escolar como na época de colocação profissional, na hora de procurar um emprego, enfim, até porque as pessoas continuam achando que a pessoa que está gaguejando é porque é mais insegura. Na verdade, não é nada disso, é uma questão só motora da fala. Pois é, e fica estigmatizado também, né? Exato. Porque aumenta a insegurança, aumenta o estresse, enfim. Exato, o nosso ouvinte... você sabe que pode falar, você sabe que tem o conteúdo, mas sabe que também poderá romper a qualquer momento essa circuitaria. Então, isso deixa a pessoa ter que pensar um pouco mais nas exposições, né, em público, poderá levar, mas isso não é regra. Nós sabemos que temos pessoas, a Julia Roberts é uma pessoa que gagueja, o Bruce Willis é um ator excelente, com muito sucesso, que gagueja, inclusive este ano a campanha quer mostrar exatamente isso, né? O potencial, a capacidade boa que tem de execução, de realização, a pessoa mesmo gaguejando, né? Então nós tivemos... Agora esses atores que eles não gaguejam porque eles estão com o domínio do texto, por isso que quando eles estão atuando eles não gaguejam, e tem muitos cantores também que têm problemas... Desculpe, não seria só o domínio do texto, eles têm já a preparação do ritmo, da velocidade, do que ele vai falar. Então isso tudo já está determinado. Eu não preciso, veja, eu estou falando para você, eu estou muito mais hesitativa, muito mais preocupada, é muito mais difícil para mim do que se eu tivesse decorado um texto para te falar. Então a complexidade muda. Então o ator, ele já tem a intenção já ensaiada, já organizada, ele já tem a forma, o ritmo, a velocidade com que ele vai falar. E a mesma coisa com o canto, já a pista toda rítmica já está dada externamente. Ele não está tendo que criar isto no momento da fala. Por isso que a fala espontânea é a mais atingida. É quando eu vou falar uma coisa, quando eu vou contar uma coisa minha, que eu tenho que elaborar, eu tenho que dar conta de todas essas conexões sozinha, né? O meu sistema de linguagem. Certo. O Danilo Nishimura, no Twitter aqui, pergunta se falar devagar é uma forma de conter a possibilidade de gaguejar. Alô, doutor Inês? Doutor Inês Maia, a senhora está me ouvindo? Acho que perdemos o contato com a fonoaudióloga da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, especialista em gagueira. E restabelecemos o contato com a fonoaudióloga Inês Maia, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, especialista em gagueira. Hoje é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Para concluirmos aqui, doutora Inês Maia, vamos falar do tratamento. O nosso ouvinte, cadê o nome dele aqui no Twitter? Acho que é Nelson. Ele pergunta se, o Danilo pergunta se uma forma de, pelo menos, controlar o excesso de gagueira, enfim, que a pessoa gagueje, se falar devagar seria uma boa estratégia. E aí eu aproveito e emendo a pergunta sobre qual é o tratamento para a gagueira e se tem cura, se é possível revertê-la. Bom, falar mais devagar ajuda a promover fluência na medida em que você tem mais tempo e tem uma capacidade, a possibilidade de suavizar os bloqueios que estariam aparecendo e não precipitar um sistema que já está com dificuldades, né? Quanto mais fala, quanto mais rápido, mais dificuldade você poderá encontrar. Porque falar rápido com gagueira não combina, não dá certo. O tratamento mais utilizado e mais eficaz realmente é a fonoaudiologia,
terapia especializada que vai ajudar a perceber, a melhorar a percepção sobre as rupturas que apresentam na própria pessoa, uma vez que a gagueira é um distúrbio que tem características unitárias, únicas da pessoa mesmo, né? Como aquela gagueira se apresenta naquela pessoa. E também temos agora, para os casos mais sérios, mais graves, o auxílio de medicamentos, que deve ser prescrito por psiquiatras ou neurologistas especialistas em distúrbios do movimento. E temos também os aparelhos eletrônicos que promovem a fluência, como o Speech Easy, que ajuda bastante. A cura total não existe quando ela já está cronificada, mas antes da cronificação, que é na infância, que é o melhor momento, quanto mais cedo procurar um atendimento, mais chance temos de não impedir esse desenvolvimento ou atuar, pelo menos positivamente, nessa fluência que está se desenvolvendo. Para mais conhecimentos, vocês podem procurar no site de uma ONG que trabalha para disseminação do conhecimento, que é o IBS, que é www.gagueira.org.br. Gagueira.org.br, muito bem. Inês Maia, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada. Até logo. Boa tarde. Inês Maia, fonoaudióloga, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, especialista em gagueira. Hoje é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. Hoje é o Dia Internacional de Atenção à Gagueira. E nós estamos aqui com a Inês Maia, ela é fonoaudióloga, membro da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia e especialista em gagueira. Inês Maia, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes. Bom, quais são as causas da gagueira? Olha, hoje sabemos, com o avanço das neuroimagens, nós temos condições de observar o cérebro funcionando. Então, a gagueira é um distúrbio funcional e que vai alterar a fluência, causando rupturas na fala de quem, ou repetições, enfim, no falante. As causas que estão sendo cada vez mais esclarecidas é que existe no cérebro, nas regiões responsáveis pela programação da fala fluente, estão alteradas. Os cérebros das pessoas que gaguejam têm alterações mínimas em relação aos cérebros das pessoas que não gaguejam. Então, áreas diferentes são alteradas, são estimuladas no momento, requisitadas no momento da fala. Certo, mas então é uma disfunção no cérebro, a pessoa já nasce com essa predisposição à gagueira, ou ela pode desenvolver a gagueira em função de fatores externos, por exemplo? Nós temos fatores externos que também contribuem. O fator que é mais importante é o que já nasce com ele, que responde por quase 70% dos casos, que é a genética. Então, a maioria das pessoas que gaguejam tem alguém na família que gaguejou, ou que gagueja, ou que tem fala muito rápida. Tem uma alteraçãozinha na fluência, que foi ou por um tempo, ou se permaneceu por toda a vida. Então, quase 70% é genético. Além disso, existem alguns fatores externos que estão sendo estudados e apresentados como também propiciadores, né? Como inseticidas, por exemplo. Tem casos registrados de uso excessivo, a criança exposta a uso excessivo de inseticidas, que podem ter uma lesão nessas determinadas áreas motoras da fala e vai alterar. Infecções de garganta por streptococcus também tem registros desses acontecimentos que tornam a pessoa com alteração na fluência. Entre outros. Bom, doutora Inês, sim. O Rodolfo Marques, nosso ouvinte aqui no Twitter, pergunta a respeito do fator psicológico, se a pessoa pode adquirir, entre aspas, aqui a gagueira com o tempo, após passar por uma situação de estresse, por exemplo.
Não, o que entendemos é que a situação de estresse, ele é desencadeador de algo que já tem essa predisposição física, orgânica. Então já tem uma determinada predisposição e esses fatores estressantes podem desenvolver, né? A gagueira tem uma característica são várias características, né? Uma delas é a intermitência. Então, ela tem momentos, a pessoa que gagueja tem momentos de fluência e momentos de alteração dessa fluência. Que é a gagueira, né? Então, a gagueira vai estar mais suscetível, mais ligada aos momentos de maior exigência da fala, ou seja, a hora que eu tenho uma exigência, uma competitividade comunicativa, ou a hora que eu estou tendo que usar uma linguagem mais rebuscada, mais difícil, mais complexa, como é a fala autoexpressiva, que eu tenho que escolher a palavra, organizar na frase, escolher o ritmo, usar isso em milésimos de segundo, isso é feito muito rapidamente. Então, pode aparecer alguma alteração. Como a pressão, né, a pressão, seja a pressão interna ou a pressão externa, a pressão emocional, ela é um dos agentes desencadeadores, né, que vão mostrar, dá-se a impressão que a gagueira está só ligada à questão emocional, mas isso não é um privilégio da gagueira, né, outras tantas alterações fisiológicas, biológicas, né, também estão suscetíveis à alteração com o aumento da pressão ou alteração emocional. Mas os problemas emocionais são estudados, são vistos hoje como sendo resultado de uma fala vivenciada, gaguejando. Então a pessoa gagueja durante muito tempo, ela vai falar, não consegue falar, porque ela já tem a palavra, ela tem a ideia, ela sabe o que vai falar, só que na hora da movimentação, na hora da programação motora mesmo, da execução dessa linguagem, é que não sai no tempo esperado. Então, ela vai vivenciando isso, e isso pode sim trazer um impacto importante na vida da pessoa, tanto na fase escolar, como na época de colocação profissional, na hora de procurar um emprego. Enfim, até porque as pessoas continuam achando que a pessoa que está gaguejando é porque é mais insegura. Na verdade, não é nada disso. É uma questão só motora da fala. E fica estigmatizado também, né? Exato. Porque aumenta a insegurança, aumenta o estresse. Enfim, exato, o nosso ouvinte... Você sabe que pode falar, você sabe que tem o conteúdo, mas sabe que também poderá romper a qualquer momento essa circuitaria. Então, isso deixa a pessoa ter que pensar um pouco mais nas exposições, né, em público, poderá levar, mas isso não é regra. Nós sabemos que temos pessoas, a Julia Roberts é uma pessoa que gagueja, o Bruce Willis é um ator excelente, com muito sucesso, que gagueja, inclusive este ano a campanha quer mostrar exatamente isso, né? O potencial, a capacidade boa que tem de execução, de realização, a pessoa mesmo gaguejando, né? Então, nós tivemos... Agora, esses atores que eles não gaguejam porque eles estão com o domínio do texto, por isso que quando eles estão atuando eles não gaguejam, e tem muitos cantores também que têm problemas... Desculpe. Não seria só o domínio do texto, eles têm já a preparação do ritmo, da velocidade, do que ele vai falar. Então, isso tudo já está determinado. Eu não preciso... veja, eu estou falando para você, eu estou muito mais hesitativa, muito mais preocupada. É muito mais difícil para mim do que se eu tivesse decorado um texto para te falar. Então, a complexidade muda. Então, o ator, ele já tem a intenção já ensaiada, já organizada, ele já tem a forma, o ritmo.